Uma boa tarde a todos. Vamos pedir a Jesus que continue nos iluminando, nos assistindo, para que possamos cada vez mais transformar esses nossos encontros em afetos, respeito e dignidade para todos aqueles que escolheram o seu caminho para Deus. Nós vamos chamar para fazer parte do nosso grupo, primeiramente o nosso companheiro Hugo Borges, representante do judaísmo, a quem eu peço uma salva de palmas. O Hugo está conosco já há algum tempo, vocês conhecem muito bem, e ele traz sempre uma colaboração muito boa, e eu creio que no tema de hoje ele vai colaborar muito com o nosso trabalho. Seja bem-vindo, meu irmão. Na sequência eu vou chamar a nossa querida Mãe Vanusa Cavalcante, representando os cultos afro-brasileiros, representando também a classe feminina, né, do nosso encontro. Ela faz um papel realmente autêntico e que representa muito bem não só a sua religião, mas também as mulheres entre nós. Seja bem-vinda, mãe, sua bênção. Na sequência, nós chamamos o pastor Fábio, da Igreja Presbiteriana de Cruz das Almas, em João Pessoa. Vocês já conhecem também o pastor Fábio, que é um companheiro que realmente apresenta muitas lições de humildade e de autenticidade perante o Evangelho de Jesus. E para coroar a nossa tarde, nós vamos chamar o pastor Bruno, que é da Igreja Batista de Manaíra, lá em João Pessoa. É um pastor que já trabalhou conosco, já se apresentou várias vezes lá em João Pessoa, no Centro de Convenções. O ano passado nós estivemos lá no Cabo, no centro do Nando Cordel. Fizemos lá um trabalho também, eu e ele. E desta vez, como nós tivemos dificuldade de trazer um representante da Igreja Católica, porque os diáconos todos estavam muito ocupados, aí nós optamos por trazer um pastor, né, dois pastores, uma representante do culto brasileiro, o Hugo, e eu representando a doutrina espírita. Eu queria só saber de Santana como é que a gente está aí na coordenação com relação a tempo, para a gente dividir aqui o trabalho de forma que não atropele muito. 50 minutos? Então eu vou apresentar os meninos e mandar para casa, é isso? Porque nós somos em 3, 4, 5. Eu não vou me incluir, né? Eu vou só coordenar e deixar 10 minutos para cada um. Não é isso? Tá bom assim? Estão satisfeitos? Primeiramente, agradecemos a compreensão de vocês. O nosso tema é o que representa o Evangelho de Jesus para a sua religião. Então, eu gostaria de, antes de falar, fazer duas colocações. A primeira é que nós aprendemos na nossa prática diária da convivência e no estudo das religiões, que a gente pode ter diferenças, mas isso não impede que nos respeitemos e nos amemos. A gente sabe que cada um tem um caminho para Deus e a gente respeita isso muito bem. E quem frequentou Ciência das Religiões, Hugo foi aluno lá, eu acho que Bruno também foi, chegou Bruno? Não, né? Mas a mãe... né? A gente tinha sempre uma filosofia. Você entra no curso com a sua religião, aprende o significado das outras religiões, e aqui dentro você não tem religião, você é estudante das religiões, e volta para sua casa com a sua religião. Então o nosso sistema é a mesma coisa. Todos aqui têm um papel, estão aqui como irmãos queridos. Quando eu olho para eles, eu não vejo religião, eu vejo Jesus, eu vejo Deus nos unindo, como diz o Espírito São Luís, no capítulo 13, item 20, do Evangelho segundo o Espiritismo. Olhemos o outro como um filho de Deus. E na Igreja Católica, que hoje nós estamos sem representante,
Mas nós tínhamos uma palavra de vida que a gente refletia muito sobre ela, que era: quando a gente estiver em nossas reflexões ou em qualquer situação da vida, vamos procurar ver o Cristo na face do outro. Olhar para as pessoas como se aquela pessoa fosse Jesus. Como é que você vai se comportar diante dessa situação? Então, esses pontos iniciais, como o tema é o que representa o Evangelho para a sua religião, mas como estudioso das religiões, a gente sabe que o cristianismo teve duas etapas distintas. Primeiro, segundo e terceiro século, com o que os estudiosos chamam de cristianismo primitivo, que foi aquela fase de pureza, de cristalinidade, de autenticidade, de martírios, que marcou muito até o concílio de Nicéia no ano 325, quando um romano, imperador chamado Constantino, olha, não confunda, não é Celestino, é Constantino. Então, Constantino criou uma influência política muito grande dentro da religião, e aí o cristianismo perdeu realmente muito a sua essência. E que a gente, como representantes do Evangelho, temos a obrigação de resgatar. Esse é o ponto que eu quero deixar, porque como a gente vai dar a palavra para as pessoas falarem a respeito de como elas veem o Evangelho de Jesus, a gente tem que procurar entender essas duas diferenças. Se no cristianismo primitivo ou no cristianismo a partir da chamada teologia do Logos, que a gente é que mais nós vivemos hoje, né? Que é uma teologia que eu respeito em parte, porque aqueles que foram os elaboradores da teologia do Logos, todos conheciam o Evangelho, mas nem todos eram judeus. Não participaram na autenticidade do cristianismo primitivo. Então, por isso que a gente teve percalços aí, que não é o caso da gente julgar, mas só para uma questão de situação do tema, e que a gente tenha consciência de como vamos assimilar os ensinamentos desse Evangelho de Jesus. Então, eu gostaria de começar passando a palavra para Hugo, porque ele é judeu e ele deve ter uma visão muito interessante a esse respeito para nós. Eu acho que qualquer microfone aqui está funcionando, tá, Santana? Espera aí, tem um pontinho aqui para você. Pronto. Eu não sou técnico, não, mas dou minhas cacetadas. Boa tarde a todos. Para mim é sempre uma alegria estar aqui, né? Já estamos no 9º ano, viu? Eu estou até conversei com o Severino Celestino, que era uma cadeira cativa aqui, participação, viu? Porque eu não sei quando será o ano que eu não for ser chamado, como é que eu vou me sentir. Então vocês me acostumaram muito mal. O 9º ano aqui, então a gente se sente em casa. Então para mim é um motivo de uma alegria tremenda estar aqui hoje, né? E esse tema, né, quando as missões do professor Celestino, quando manda, né, como é que um judeu vai falar sobre o Evangelho de Jesus, né, falar sobre o tema cristão judeu. E aí interessante como nos instiga a buscar conhecimento, a estudar, a procurar. E a gente entende, e a doutrina espírita me dá muita tranquilidade em conversar sobre isso, porque a gente vê muito em algumas vertentes do cristianismo muito evidente a morte de Jesus. E o Evangelho, dentro da sua particularidade, trata sobre a vida dele, né? Então não necessariamente como ele morreu, mas como ele viveu. E aí entra o ponto de convergência. Ele viveu como judeu, né? E aí eu disse, então vamos falar sobre a vivência de Jesus a partir dos evangelhos. E a gente sabe que Jesus, ele sempre... Primeiro contextualizar, né? Jesus estava na Judeia, sob o domínio romano, e a opressão muito grande, muito sofrimento, e o povo judeu ansiava a vinda do Mashiach, né? Então, o Mashiach ben David precisava chegar, e qualquer resquício... Isso, o Mashiach é o rei ungido que viria libertar o povo judeu da opressão romana.
Então, o povo judeu estava procurando encarecidamente. Eu costumo dizer que houve muitos Jesuses da época que lutaram para que saísse da opressão. Porém, o que nos chegou foi o Jesus de Nazaré, filho de Maria, filho de José, e que trouxe bastante ensinamento com relação principalmente ao amor, que é uma das máximas do judaísmo. Nós temos, para quem não sabe, ou para quem sabe também a gente reforça, Moisés recebeu 2 tábuas no Monte Sinai, né? E aí ia ser só uma, mas aí Moisés perguntou, né, quanto é? Ele fez, é de graça, então me dê 2. E aí a gente tem 10 mandamentos por causa disso, que são 2. Cada uma tem 5. Mas a primeira tábua é justamente o amor nosso para com Deus. E a segunda tábua é o nosso amor para com o nosso semelhante. Se a gente tiver essa percepção, dê uma olhadazinha com relação ao o que é que designa cada mandamento, e vocês terão essa questão. Não amar a Deus sobre todas as coisas, não terás outros deuses, separarás um dia para o que é o sábado, em memória que 6 dias trabalharás e 7º dia descansarás. Honra teu pai e tua mãe. Inclusive a gente nas sinagogas a gente costuma dizer, poxa, porque o pai e a mãe está do lado da tábua que é designada a amar a Deus? Porque o pai e a mãe são representantes de Deus na terra. Então honrá-los é o mesmo que honrar diretamente a Deus. E depois do outro lado a gente tem não matarás, não assassinarás, não desejarás as posses do outro. Me lembra aí os estudiosos. Não desejar a mulher, a posse, não levantar falso, né? Não cometeres adultério. Então, se vocês perceberem, isso aí é justamente o respeito e o amor para com o seu semelhante. Então, Jesus entendeu claramente com relação a esses ensinamentos e procurou ao longo do tempo vivenciar isso e exemplificar e passar esse conhecimento para todos aqueles que estavam naquela época. O nosso professor Celestino falou que nós temos, eu entendo também essas 2 etapas do cristianismo, e aí a gente vê nitidamente que Jesus a todo momento ele fala para o seu povo, ele não fala para nenhum outro povo. Tanto é que tinha samaritanos, ele fazia assim, não quero conversa com os samaritanos, apesar de que tem a parábola, né, da mulher samaritana, o encontro com a samaritana, mas ele em vários momentos ele diz assim, não, eu estou aqui para os meus. Por quê? Porque ele estava fazendo asepsia? Não, porque como os judeus tinha o título de levar luz para nações, ou seja, a luz do conhecimento do Deus único, e muitos não estavam dentro dessa premissa. Ele disse, espera aí, essa primeira missão eu preciso trazer os meus para techuvá, quer dizer, retornar para o caminho da Torá. E assim ele pregou. E a gente vê depois desses ensinamentos que Paulo, na segunda etapa, que eu entendo, e perdoem os estudiosos, é só uma concepção minha que eu faço a separação para poder concatenar as ideias com relação ao cristianismo. Temos a segunda etapa de Paulo, que tem um papel fundamental para a igreja cristã, né, para o cristianismo, que leva para todos os povos. Vai para Corinto, vai para a Turquia, para a Ásia Menor. Ele sai justamente pregando os ensinamentos de Jesus. E então, como um bom judeu e aquele que busca a todo momento administrar conflitos, e dentro dessa concepção de que os conflitos eles têm que ser pautados entre o respeito mútuo e aquilo que Deus nos ordenou, Jesus fazia isso com uma maestria fabulosa, certo? Então, em vários momentos, a gente via Jesus com doçura
e muitas vezes via ele com uma certa severidade com relação à aplicabilidade. E o judaísmo, ele tem essa conotação de que o ser humano, ele precisa buscar esse respeito para Deus, para com o próximo e para consigo mesmo. Como é que eu posso amar o próximo como a ti mesmo se eu não me amo a mim mesmo? Então, quando o povo judeu, ele tem essa concepção, essa importância de que nós precisamos viver em harmonia para vivermos bem, é justamente o que o Evangelho está pregando. E então a gente tem essa concepção de que Jesus, muitas vezes no templo, muitas vezes na sinagoga, muitas vezes na rua, ele era inquirido, ele era perguntado de forma muitas vezes capciosa, né? E ele tinha uma forma de levar não só a resposta para aquele interlocutor, aquele que estava lhe perguntando, como ele também aproveitava, e que eu estava conversando agora com o pastor Bruno, a oportunidade de ganhar tempo. E que, aproveitando aquele momento, de pregar e ensinar a todas aquelas pessoas que estavam ao seu redor. E chega um momento da vida da gente que a gente tem que fazer isso. A gente tem que ganhar tempo. Nós temos um costume na cultura judaica que após os 40 anos, e o pastor Bruno, nós estávamos conversando, que ele daqui a pouco chega nos 40 anos, né? Falta acho que uns 5, 6, 7 anos para ele estar chegando aos 40 anos. Eu já passei um pouquinho, né? E quando o homem chega, o judeu, quando chega aos 40 anos, ele está na plenitude e justamente no processo de transição entre perder tempo e ganhar tempo. A gente até os 40 anos, o judeu, né, o entendimento do costume judaico é que até os 40 anos o homem se permite perder tempo. E quando a gente passa dos 40 anos, em que a gente identifica que nós temos mais passado do que teremos futuro, a gente começa a ganhar tempo. E você falou sobre a irmã Joana de Ângeles, falou exatamente sobre isso que nós tínhamos acabado de falar, sobre a questão de aproveitar o tempo da melhor forma possível para que a gente possa nos amar, para poder amar o próximo. Então é justamente essa concepção que Jesus tinha. E aí a gente encerro minha parte aqui, dizendo exatamente as palavras do judaísmo e que vocês tão bem conhecem, que amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Muito obrigado. Agradecemos ao Hugo e endossamos as palavras dele, que com a medida que a gente vai aprofundando o nosso conhecimento, a gente descobre que toda a dificuldade como cristão que a gente tem de não conhecer Jesus ou não conhecer muito bem a sua mensagem, vai exatamente do fato de a gente não conhecer o judaísmo. Esquecer que ele nasceu, viveu e morreu como judeu. Eu concordo plenamente com essas suas palavras, Hugo, e agradeço demais. Mais uma vez, a sua presença entre nós será sempre de alegria, porque você sempre traz uma colaboração das raízes que a gente precisa, inclusive para conhecer melhor o Evangelho. Eu vou passar a palavra agora de lá para cá com o pastor Bruno, para ele fazer a mensagem dele. 10 minutos, querido. Boa tarde a todos. Quem estava dormindo acordou agora que eu vi, viu? Essa voz grave, né? E claro, o professor Severino, Celestino, sempre convidando. Eu faço minhas palavras também muito próximas da de Hugo, já há 9 anos, né, participando e acompanhando, não apenas aqui, em outros lugares também, né? E é sempre uma honra e uma alegria. E eu sou tão ecumênico que quando eu chego nos lugares, as pessoas não sabem se eu sou padre ou se eu sou pastor. Então, às vezes, o pessoal, Padre Bruno, diga paz, meu filho, Deus abençoe, beijo na mão, faz tudo, né? E isso tem a ver com a nossa conduta e o comportamento. Mas alguns anos atrás, especificamente há 7 anos atrás, né, é o número da perfeição, né, bem cabalístico hoje, vamos ser, e eu tomei uma decisão de levar um evangelho numa outra perspectiva. Eu sou pastor batista da Convenção Batista Brasileira, faço parte da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, já há 17 anos, ano que vem eu fico de maior, né? Vai completar 18 de ministério pastoral, e eu tirei um shabat, eu tirei alguns anos de licença da presidência da igreja para ter experiências, porque eu decidi que eu vou ser um pastor que vou pregar o evangelho para pessoas de que não gostam da igreja,
e para pregar para pessoas de quem a igreja não gosta. Eu vou repetir. Eu sou um pastor que eu tenho um chamado de levar o evangelho para quem não gosta da igreja e levar o evangelho para pessoas de quem a igreja não gosta. Deu para entender mais ou menos? Porque Jesus, ele nunca foi carpinteiro, né? Jesus, ele era professor. Ele teve 12 alunos, fez um bacharelado com 3 anos, um foi reprovado, conhecido como Judas, né? E no meio dessa missão a gente faz escolhas muito importantes. E de fato, quando o Hugo traz à tona a ideia do amor como um elo vinculante, Jesus estava numa aula magna, que está lá em João capítulo 13, versículo 35. Ele reúne os 12 discípulos já perto de ir para a cruz, já tinha passado 3 anos, e ele disse: olha, nisto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Se vocês amarem uns aos outros como eu vos amei, nisto todos saberão que vocês são meus discípulos. Porque o evangelho, a marca do evangelho, para nós que somos conhecidos como evangélicos, não tem a ver com um anel no dedo, um diploma de teologia, quanto tempo de crente você tem, ou quantos versículos bíblicos você tem decorado. A gente tem que saber o quanto você ama, quanto você está disposto a entregar de amor para o outro, né? E isso é muito importante porque a eternidade é uma coisa muito presente na vida evangélica. Eu não fui feito para morrer, eu fui feito para ter a vida eterna. Essa agora, e a gente precisa entender da alma, né? E quando Jesus fala da alma, ele diz, olha, lá em Mateus 26, ele disse: de que adianta você ganhar o mundo inteiro? Tá vendo quantos evangelhos tem aqui? Tem muitos, viu? Né? E perder a sua alma, porque não é a alma que vincula a vida eterna. A gente não está falando sobre uma questão escatológica, o fim dos tempos, apocalipse, não. Jesus está falando daquele centro das emoções, o que une esse receptáculo chamado de corpo humano, carnal, temporário, com aquilo que é divino, que é eterno, superior. Só que para poder unir essa coisa impossível, humanamente falando, é necessário que haja o Cristo. É necessário que haja Jesus, tem que ter o amor, que é o vínculo, é a nossa alma. Porque tem pessoas que conhecem muito da doutrina espírita, mas ainda falta muito para aprender a amar. Ainda precisa aprender. Na igreja evangélica também é muito comum, e é muito comum também a gente sofrer preconceito. E às vezes quando a gente chega no lugar, eu já escutei isso de um professor uma vez na universidade: mas Bruno, você é tão inteligente e é pastor. Aí o que é que ele quis dizer com isso, né? Eu não entendi, mas a gente fica nessas concepções, e tem muita gente que quando eu chego e acaba descobrindo que eu sou pastor, que eles descobrem, né? Aí disse: você virou pastor, como se pastor virasse, né? Vira pastor. Aí disse: você virou pastor? Eu disse: também não acredito. Eu disse: eu sou pastor, eu tenho até carteirinha, eu mostro a carteirinha de pastor. Aí as pessoas acreditam, porque há um estigma, há uma marca, quando Jesus vai para o Sermão do Monte, que é característico de quem vive o evangelho. E a primeira marca de quem vive um evangelho genuíno, independente da sua religião, é se você chora. Porque as lágrimas é a marca de uma alma que é viva, que me conecta com o eterno. Então pessoas que não choram mais, elas não entenderam o evangelho ainda. Porque bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. O consolo tem a ver com o símbolo de uma alma que ama e que entende que o evangelho é a boa nova para quem era o monstro do pântano. Porque eu conheço gente que diz que é bem religioso, é espiritual, mas se você botar uma ferradura nele, ele dá um coice em você, né? Porque ele é bruto, tudo ele resolve do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Se alguém se identificou aqui, ore por ele, né? E a gente entende isso. E olha, bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurado você quando for caluniado. Bem-aventurados são aqueles que pregam a paz, que são pacificadores. Aquelas pessoas que querem a justiça a todo custo, essas pessoas já perderam a alma há muito tempo. Ganharam o mundo inteiro, dão até palestra no MIEP. Diga amém, irmão. Mas perderam a alma. Não sabe mais sorrir com os animais, com as crianças, não tem tempo de andar com os amigos, né? Há pouco tempo eu tive uma querela muito saudável com a minha esposa, fazendo essa brincadeira do trocadilho dos 40 anos, que eu já estou com 42, indo para 43, e minha esposa é nutricionista, né? E ela me levou obrigado a fórceps, né? Aí numa nutróloga para ver os exames médicos de saúde, e ela: eu quero ver, você não se cuida, você anda para um lado para o outro. Eu disse: eu oro, mulher. Ela disse: eu como o que eu posso, assim que é viável. Não, porque você já passou dos 40, tem que se cuidar. Se alguém tem mulher aqui, com certeza está se identificando comigo.
E aí, quando eu cheguei, fui fazer e saiu o relatório. Depois do exame de sangue, estava lá, idade biológica, 23. E o dela, 48. Aí eu disse, tá vendo, tu é nutricionista, está cuidando do corpo, mas está perdendo a alma. Eu estou com alma de 23. E essa brincadeira é porque o Evangelho, ele é uma caracterização daquilo que a gente acha de mais importante. E dentro da Igreja Batista, nós temos um princípio fundamental. Nós não estamos aqui para converter ninguém. Nós não estamos aqui para ganhar almas para Jesus, como muitas vezes a gente escuta em algumas comunidades evangélicas. Isso é muito, né, é muito gladiador, isso é muito cruzadas, né? Vamos ganhar as pessoas. Não, Jesus não quer ganhar as pessoas, Jesus quer amar as pessoas, quer acolher as pessoas, cuidar das pessoas. E esse cuidado, ele tem que ser muito, muito claro, porque nós só temos uma missão. O Evangelho é a boa nova de que um dia o Bruno de antes tem que ser o Cristo de hoje. Então, a partir do momento que minha filha, meus amigos, as pessoas que eu convivo não conseguem ver Cristo em mim, eu não estou mais vivendo o Evangelho. E a mensagem do Evangelho é essa, que a cada dia nós nos tornemos como Ele, porque Ele e o Pai são um. E eu preciso isso. Isso é que deixa o imago Dei. Onde é que eu sou semelhante a Deus? É quando eu amo. Eu sou semelhante a Deus quando eu perdoo. Eu sou semelhante a Deus quando eu consigo me emocionar, quando vejo uma pessoa triste, passando fome, eu divido o que eu tenho com ela. Essa é a marca do verdadeiro Evangelho. Claro, muitas igrejas evangélicas estão bem distantes dessa realidade. Não é porque eles não sabem fazer, é porque eles querem ser evangélicos, mas não querem ser parecidos com Jesus. Então, a mensagem que eu digo para vocês aqui da nossa partilha é que viver o Evangelho é viver a cada dia sendo mais próximo de Jesus e independente. E se você tem marcas, né? Se você tem suor, sangue e lágrimas, seja bem-vindo. Essa é a marca de quem serve o Evangelho. Que Deus abençoe a todos. Meu pai dizia, falou pouco, mas falou bom. Não é? Eu transfiro a observação do meu pai para você, querido. Mais uma vez, te agradeço por nos atender, que eu e Santana, nesses últimos dias, a gente quase não dorme atrás de pessoas para trazer para cá, não foi, Santana? Era ela em Campina Grande e eu em João Pessoa. Mas graças a Deus, Jesus fez com que você e o pastor Fábio estivessem aqui com a gente, e nós vamos ouvir o pastor Fábio, no final eu faço as observações que eu acho pertinentes. Mas mais uma vez foi muito bom te rever, te reencontrar, né? E essas coisas da gente encontrar pessoas que normalmente não é possível, né? A gente não encontra um pastor em qualquer lugar, a gente não encontra um padre em qualquer lugar, né? E aqui nós temos pastor, temos ex-padre, temos, né, cultuar brasileiro e temos um judeu que é outro que sofre muito preconceito, né? O antissemitismo imperou muito e é uma marca que a gente tem na nossa existência. E as pessoas se esquecem que quando estão sendo antissemitas, estão sendo contra Jesus, que era um judeu autêntico. Então eu vou passar a palavra ao pastor Fábio, 10 minutos, para a gente dar continuidade ao nosso encontro da tarde. Boa tarde a todos e todas. Então, eu gostaria de começar com... Eu sou da igreja presbiteriana, é claro, né? Igreja reformada, faço parte do colégio, do clero, e eu gostaria de deixar a expressão de Lutero sobre esse entendimento do Evangelho. Eu acho bem interessante para a gente refletir hoje, nessa tarde. Ele diz da seguinte forma: ele questiona qual o verdadeiro tesouro da igreja. Aí ele responde: o Evangelho de Jesus. Vou repetir novamente, tá certo? Qual o verdadeiro tesouro da igreja? O Evangelho de Jesus Cristo. Então, nesse mundo que a gente está aqui presente, as pessoas buscam tesouro, não é isso? Quem não busca riqueza? Todos buscam, e é bom ter para distribuir. Só que o tesouro não são os templos, não são o número de pessoas que nós temos nos nossos santuários suntuosos, não são as lanchas que os meus colegas usam
para se divertir os jet skis, ou o jatinho. Não é o tesouro. O tesouro da igreja está no amor. É verdade. E o Cristo é a personificação desse amor. Ele se personificou. Isso mesmo, ele se fez carne. O amor agora começa a abraçar pessoas. Um abraço coletivo. Então esse amor agora começa a pisar no chão, a andar com pessoas pobres, excluídas, famintas. Aí ele começa a sua missão distribuindo o seu abraço de compreensão a prostitutas, a ladrões, a malfeitores. Não uma comunidade excludente, mas inclusiva. Ele começa a incluir através do amor. Eita, Lutero não sabia nada disso, era outra sociedade. Mas parece que é tão presente hoje que o verdadeiro tesouro da igreja é o amor. Quando percebemos que esse tesouro que as pessoas buscam, essa preciosidade, essa expedição, marítima, em busca do caça-tesouro. Eu sou professor, eu me orgulho do exercício da docência, mais do que o sagrado ministério. Eu acho que eu, em uma sala de aula, estou muito mais produtivo ou proativo do que dentro de um púlpito numa igreja. Ali eu aprendi a amar muito mais. Quando uma criança olha para mim e diz assim: eu estou com fome, e eu digo: eu tenho comida para lhe dar. Ou quando ele diz: eu quero conversar com o seu pai, você está muito rebelde, e ele levanta a cabeça para mim e diz assim: meu pai não está vivo. Sua mãe, então? Eu não moro com minha mãe, eu moro com minha avó. E aquele meu puritanismo de sala de aula pedagógico, querendo tornar as coisas bem no prumo, vai de água abaixo. E digo para ele: me dá um abraço, eu te amo. Desculpa, eu não sabia disso. Aí eu vou entender o porquê ele é tão interativo dentro de sala de aula, porque ele joga tanta peteca, ou porque ele anda tanto querendo chamar a atenção de alguém e que lhe dê um abraço. Quando a gente entende esse tesouro, a gente começa a distribuir. E é um tesouro que a gente não consegue acumular, não é? Não tem bolso. Os amigos não vão ver. A vizinhança não vai ver. Porque ele é invisível. Mas ele se mostra também em quê? Em atos. No olhar, no abraço, no acolhimento. Então, o maior tesouro da sua vida é o amor que foi derramado por Jesus no seu coração. Por isso que ele diz assim, que aonde estiver o teu coração, está o quê? O seu tesouro. E o seu coração está onde? Calma. Calma. O seu coração está onde? Aonde está seu tesouro? É no Evangelho? Porque o amor traz vida ao moribundo. O amor ressuscita. Não é aquela ressurreição que você vai... Como eu já vi isso, né? Um irmão queria que o outro ressuscitasse o outro na hora e pegou até na mão do esquife. Eu digo: Jesus, e agora? E a mãe chorando, eu digo: meu Deus. E ele levanta. Aí chegou uma pessoa bem humilde que não era evangélico, né? Aí olhou, que é um espírita, para o familiar e disse assim: eu posso lhe dar um abraço fraternal, porque o seu filho desencarnou e está em outro plano. Eu achei aquilo tão lindo. E ele deu aquele abraço demorado na família. E ela foi consolada. Isso foi agora há pouco. O filho perdeu a vida por envolvimento no tráfico de drogas. Triste.
Mas ele foi consolado pelo amor de um irmão que chegou, que não era a sua confissão de fé, era um espírita, mas que compreendia o evangelho de vida, o evangelho de amor. Ele encarnou, personificou esse amor. Eu vou amar. A partir desse momento eu vou praticar esse amor. E é claro, esse amor tem ações. São as obras. Os atos e as obras são amor. Esse ato, a prática da obra. Porque o amor é isso. Só o discurso, só a oratória é muito lindo, né? Tudo muito bonito, o microfone na mão e a gente falando. E a prática desse amor? E o dia a dia de amar os inimigos e de perdoar quem lhe faz mal. Eu estive nesse auditório aqui em um evento há uns 3 anos atrás. Quando eu cheguei na minha cidade, eu fui emboscado. Por 4 homens me espancaram. Eu resolvi perdoar e amar. Não foi fácil. Não foi fácil. Eu resolvi amar. Fiquei tão magoado no momento, mas depois começou aquela voz no meu coração e na minha mente: olha, o seu coração precisa liberar o amor, o perdão. Eu perdoei. Comi com eles, servi a família. Fiquei bem. Comecei a ver em outra perspectiva, ou seja, evoluir, não é? A vida é uma evolução. É o degrauzinho do amor. A gente vai subindo ele. E você tem essa condição, porque você tem luz. O Evangelho, ele é amor. Jesus dizia que a boca fala do que está no coração. Parabéns, Fábio. Vocês realmente tinham que estar aqui hoje. Todos vocês. E vocês que estão aqui presentes também tiveram um motivo para estar aqui. Eu vou passar a palavra à nossa querida Vanduza Cavalcante, ex-aluna, amiga hoje, com quem nós dividimos sua prática, seu sentimento também. E todos nós, embora tenhamos as nossas mães, a gente pede a benção a ela. Benção, mãe Vanduza, não é assim? Então eu mesmo hoje já pedi 2 vezes. Para não ter perigo de esquecer e não receber a bênção da minha mãe Vanduza, não é, querida? Então a palavra é toda sua, minha irmã. Boa tarde. Boa tarde a todas as pessoas presentes. É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. Sempre que o professor Celestino me chama, sempre que Santana me chama, eu venho. Não sei quantos anos fazem. 8, tá vendo aí? Eu nem imaginava. Mas por que é um prazer? Porque durante muito tempo as pessoas de religiões de matrizes africanas nem se imaginava, se concebia um momento como esse, né? Nem pensar. Eu ouvindo o pastor Bruno e me lembrando a história de que aí olha para aí diz: você virou pastor, um homem tão inteligente, e as pessoas olham para mim e dizem: tu parece tão gente boa, tu é do candomblé. Pronto. É a mesma coisa, porque existe o que a gente chama de estigma. As pessoas estigmatizam os outros por causa da religião, da sexualidade, da etnia. Falta do que fazer. Se ocupe, que aí você não vai mais fazer essas coisas. É só se ocupar. Eu sou de Patos, interior da Paraíba, e lá existia um ditado que eu não sei se vocês... Acho que todo mundo conhece, né?
mente vazia, oficina do cão. Né? E quando é que a mente da gente está vazia? Não é quando a gente não tem o que fazer, não está trabalhando, não está estudando. Está vazia quando a gente não tem bons pensamentos, boas atitudes. Eu não sabia o tema. Aí cheguei no carro, Celestino falou, sabe o tema? Eu disse, não. Aí ele disse o tema. E aí eu fiquei pensando na viagem para cá. Eu sou do Candomblé, religião de matriz africana. Nós não somos cristãos, mas aí veja bem. O que é que a gente quer dizer com não somos cristãos? Não somos de religiões, nossa religião não coloca o Evangelho de Jesus, ou a vida dele, as práticas e etc., como ponto focal de base para a nossa religião. Não é assim. No entanto, o que é que eu falo para vocês, enquanto pessoa que não é de uma religião de base cristã? O Evangelho vai além das religiões. Vai muito além das religiões. Não interessa se eu sou do Candomblé, se meu querido amigo Hugo é do judaísmo, se tem não sei quem que é do hinduísmo, não sei quem lá que é da Wicca, não sei quem que é sei lá, qualquer outra religião, e assim vai, são centenas. Isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não pertence aos evangélicos, nem aos católicos, nem aos kardecistas, ou nem aos umbandistas, que a Umbanda segue o Evangelho também. Não pertence a religião nenhuma. Primeiro que Cristo, e eu sou uma professora de história e estudei a personalidade dele enquanto ser histórico e tenho uma verdadeira paixão. Acho um dos personagens da história do mundo mais interessantes. E primeiro que ele, nas suas falas, andanças, pregações, ele não determinou que ninguém fosse de religião X ou Y. Elas nem existiam, na verdade. Quando ele estava no período dele, havia outro contexto religioso, haviam outras religiões. E, inclusive, a pregação dele gera um movimento religioso, eu vou chamar assim, enquanto cientista das religiões. Gera um movimento religioso que começam a chamar de cristianismo. E os cristãos começam a ser perseguidos por quem estava no poder na época. Que depois, para não perder o status quo, o que é que fazem? Absolvem o cristianismo, vem a Igreja Católica. Depois, mais tarde, vem toda uma contestação que geram as igrejas reformadas, as igrejas que hoje são chamadas de evangélicas. E em tudo isso que eu estou falando, em toda essa trajetória, o cristianismo passa a ser a base dessas religiões, mas o evangelho não pertence a ninguém em particular. Não é domínio de nenhuma crença religiosa, porque Jesus falou de atitudes de vida. A misericórdia de Deus, né, a perfeição dele, o amor, que está certíssimo, o Senhor está certíssimo quando fala do amor. O amor de Deus é tão forte, é tudo, absolutamente tudo, que ele põe um exemplo na terra. Já pararam para pensar o sacrifício de Jesus em encarnar num planeta horroroso igual ao nosso? Horroroso, claro, tem outras coisas maravilhosas, mas sob o ponto de vista da nossa primitividade, do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, da nossa falta de capacidade de nos colocarmos no lugar do outro. Aí ele vem para cá. Deve ter sido bem doloroso, mas ele veio. Por quê? Porque Deus ama tanto todas as criaturas que ele manda alguém para ser o exemplo de como é que nós deveríamos ser para podermos evoluir.
independente de qualquer que seja o credo religioso. Jesus é exemplo de vida. Seguindo aquela cartilha que ele prega, você só tem problema se você não tiver entendido o que é que significam aquelas coisas que ele ensinou. Porque se você fizer, vai dar muito certo, independente da religião que você professe. Mas aí alguém pode dizer, ou vocês todos, ou até eu mesmo, é difícil demais. Gente, é muito difícil. Para começar, me perdoem os cristãos aqui, tirando o Hugo e eu, mas me perdoem vocês cristãos, quase ninguém faz. E eu não estou olhando a vida alheia, não. Não estou descumprindo, olha o argueiro, não. Olha a trave no teu olho, ao invés de olhar o argueiro no olho do outro, não. Eu estou dizendo pelas coisas que acontecem diariamente com quem é cristão, fazendo com quem não é, ou fazendo com os próprios cristãos. Aí tem um rapaz cristão que a orientação sexual dele é homossexual e a igreja bota para fora quando descobre. Gente, cadê Jesus nessa hora? Eu fico me passando. Eu digo, segura para tu não ser igual ao que está expulsando, que está criticando o que está expulsando. Aguenta, finge que não está vendo um absurdo desse. Aí, vizinho à igreja, começa a morar uma pessoa do candomblé. E tome confusão e briga, eu estou dizendo o que acontece de verdade. E briga na justiça, e a igreja brigando com o pai de santo, revidando. Cadê o cristianismo? Cadê o evangelho? Cadê o comportamento de amar o próximo como a si mesmo? Cadê o não julgar? Então é muito difícil ser cristão, independente da religião que você esteja. Aí quando alguém diz, e para as religiões de matriz africanas, o que é o evangelho? Código de conduta para você buscar o máximo possível se aproximar de Deus. Para que você atravesse seu tempo aqui, nesse planeta de prova e expiação, tendo condições de, na próxima vida, seja onde for, você ter amenizado a sua desumanidade. Evangelho humaniza quando é seguido o máximo possível próximo ao que é pregado. Evangelho humaniza, evangelho ensina a amar. Evangelho, não pessoas. Não padres, pastores, dirigentes de casa espírita. Eu estou falando de evangelho para toda a humanidade. Até porque quando a gente começa a observar o comportamento de pessoas que não são de religiões cristãs, ditas cristãs, eu encontro tantos evangélicos, ou tantos evangelistas, ou tantos cristãos não declarados, e que nem sabem que estão se comportando como cristãos, como deveria um cristão ser. Eu encontro dentro dos terreiros constantemente isso. Como encontro pessoas diabólicas também. E encontro tantas pessoas que abrem a boca, enchem a boca para dizer que são cristãos, independente de católico, evangélico ou o quê, ou espírita, e que fazem atrocidades, horrores. Por isso que não é a questão da religião em si, é a questão do comportamento, da escolha de projeto de vida, da escolha de atitudes diante das dificuldades. Aí você vai dizer se o evangelho é modelo para você ou não. E, na verdade, o evangelho ser modelo para você ou não, deve ser uma coisa natural. A pessoa naturalmente agir de acordo com o que Jesus determinou. Naturalmente, sem dizer, estou seguindo, Deus está vendo. Deus está vendo que eu estou perdoando. Deus está vendo que eu estou amando. Não vale. Tem que ser natural. Não adianta você dar todo mês R$300 para uma instituição de caridade e morrer de falar da vida do vizinho, gente. Parou com isso.
Não adianta estar dando esse dinheiro. Compre aí uma roupa para você e pare de falar do vizinho, que você vai começar a entender que você devia, além dos 300, ir lá e ajudar aqueles idosos naquela casa que você dá dinheiro, passar uma tarde, trocar a fralda. Não é só doar. Escrever uma carta, passar uma tarde do domingo, abraçar e beijar. São pequenas coisas, mas começando por parar de falar mal da vida alheia dos que estão dentro da própria casa. Você já está tendo uma atitude de acordo com o Evangelho. Aí na nossa religião a gente diz, está tendo uma atitude de acordo com o que o orixá pede de você. Que você procure a perfeição. Para que ele possa vir à terra usando seu corpo. Porque um corpo maculado por maus pensamentos, palavras que ferem e atitudes que vão prejudicar o seu próximo, não é um corpo digno do orixá vir. É a mesma coisa, só muda o nome cristão, tal. Mas pensem sobre isso. Comecem dentro de casa. Toda vez que for fazer uma observação ácida, crítica, soltar uma piada dentro do seu lar, fazer um sarcasmo diante do marido, da mulher, do filho, da filha, do irmão, da cunhada. Antes de fazer isso, pare e pense. Eu sou cristão, sou evangélico, sou católico, sou kardecista. Jesus diria isso, faria essa observação? Não, então peraí. O que é que eu estou fazendo nessa religião, dizendo que sou cristão, se eu estou soltando piada para minha mãe, para meu irmão? Entenderam? Que é uma questão de viver o Evangelho. Aí eu não vou dizer isso, né? Que eu não sou de uma religião nem evangélica, nem cristã no geral. Eu não vou dizer isso, mas vou dizer assim. Como é que o orixá vai usar meu corpo? Como é que o orixá vai vir e usar o meu corpo como casa aqui na terra por alguns instantes? Se eu estou fazendo isso, soltando uma piada para uma pessoa que eu digo que amo. Aí Hugo vai também dizer, como é que eu vou honrar meus ancestrais? Em nome de Jacó, em nome de Moisés ou de qualquer um dos ancestrais, se eu estou soltando piada para minha esposa, sendo sarcástico. É simples. É controlar. É como quem gosta muito de beber e de fumar e o médico proibiu. Ao invés de buscar um cigarro e beber mais do que está permitido pelo médico, como é que eu vou melhorar dessa doença se eu continuar fumando, se eu continuar bebendo? Nós temos vícios em fazer o que não presta. Nós temos vício que é pior do que beber, fumar e outras coisas. É o vício de estar machucando aquelas pessoas que a gente diz que ama. Nós somos viciados em falar da vida alheia, em fazer críticas. Somos realmente viciados. E, para quem acredita na reencarnação, como eu acredito, às vezes você reencarna umas 5 vezes seguida, está aí alguns séculos, levando o vício, viu? Arrastando o vício de uma vida para outra. Então, comecemos a buscar se despreender deste vício de fazer o mal ao próximo, porque fazer o mal ao próximo não é só matar, roubar, violentar, não. Fazer o mal ao próximo é estar ali criticando, espezinhando, estar ali falando da vida do outro porque não tem outra coisa melhor para fazer, é estar ali deixando de sorrir para alguém que está precisando de sua ajuda. É chegar no trabalho, sentar na mesa e dizer assim: o que é que você veio fazer aqui? Vá sentar lá no seu lugar, porque você é chefe. E as pessoas fazem isso. Então, meu tempo esgotou, viu? Estão me avisando aqui. Então, o recado é esse.
Se está dizendo que é cristão, viva o evangelho. E se controle, se morda todinho antes de fazer o mal a alguém. Muito obrigada por me escutar. Pessoal, eu estava refletindo aqui, ouvindo esses queridos irmãos e pensando: quem hoje, durante o carnaval, está tendo essa atitude de receber o diferente na sua casa? Cada um se ilha como se fosse o melhor, que os outros não merecem aquele ambiente em que eles estão, e por isso eles estão acima de qualquer julgamento ou de qualquer atitude. Mas eu queria dizer rapidamente que o nosso tempo já estourou. A felicidade que me invade de eu poder estar aqui, em nome da doutrina espírita, abrindo os braços e o coração para receber esses irmãos, que antes de serem meus irmãos são filhos de Deus. Mas isso não começou de graça. Há 25 anos atrás eu fui fazer um seminário em Açalândia, e lá só tinha um centro espírita, muitas igrejas evangélicas e uma igreja católica, o centro espírita. E quando eu estava na véspera, no sábado à tarde, eu fui conhecer o centro, e a casa estava sendo arrumada para o seminário, que era no domingo, e uma palestra no sábado à noite. E eu cheguei no centro, estava cheio de jovens, arrumando o centro, varrendo, lavando, arrumando as cadeiras, fazendo aquele movimento. Eu fiquei encantado. Eu pensei logo: por que é que eu não tenho um grupo de jovens desse na minha casa que faça essa atividade? A gente tem uma dificuldade tão grande de trazer jovens para a casa espírita hoje. Não sei se vocês lá na igreja de vocês mas aí eu fiquei pensando, que coisa linda. Aí eu chamei o presidente da casa, eu digo: me dá a receita, porque eu estou precisando de um grupo desse lá no Bom Samaritano, em João Pessoa. Aí: como é que você construiu esse grupo de jovens tão atuante, tão dedicado? Ele disse: nenhum é espírita. Eu disse: tu está pagando? Ele disse: também não. Todos estão na juventude católica da igreja, que o padre Danilo manda toda vez que tem que trabalhar aqui, a juventude é arrumar o centro. Eu tomei um choque, porque eu ainda estava egrégio de um seminário fechado, uma religião muito fechada. Eu já era espírita, já livre de muitos dogmas, muitas coisas, mas ainda tinha aquele... Agora, na doutrina espírita, eu me encontrei, é a melhor, e eu vou ficar nela. Essa era a minha. Aí a atitude do padre Danilo, e não ficou só nisso. À noite ele veio assistir a minha palestra. Eu falei da tradução do hebraico para o português do Pai Nosso. Fiz uma interpretação, e quando terminou, não tive um certo limite, entusiasmei, eu acho que eu disse coisa que nem devia, mas falei tudo. Quando terminou, aí o apresentador, assim, bem entusiasta, como Santana, chegou e disse assim: olha, nós queríamos agradecer a presença do prefeito, do juiz da cidade, olha o nome do juiz, doutor Caridade, que era o nome do juiz, e do padre Danilo. Eu digo: matei o padre. Eu pensei, né? Mas lá vem o padre Danilo, 1,80 m, essa coisica aqui no pé da parede. Quando eu olhei, eu tive vontade de fugir pela lateral da porta. O padre parecia uma porteira. O padre chegou para mim e disse assim: professor, parabéns pelo seu trabalho. Aí pegou o carrossel, naquela época era carrossel de slide, quem é professor sabe disso. Ele disse: olha, em torno do carrossel estão os slides, que são as religiões. No centro está Deus. Quando as religiões se concentrarem e reencontrarem o centro, vão se extinguir, porque não precisará mais de caminhos diferentes para chegar a Ele. E disse: o senhor se incomoda que amanhã eu venha tomar café da manhã com o senhor aqui no centro? Eu com vontade de pedir perdão ao padre. E a partir dali eu vi que uma atitude vale mais do que 1000 palavras, de 1000 conhecimentos. E aí eu fui ler a doutrina espírita com uma visão diferente da que eu li até então, que era uma visão, vamos dizer, concentradora. Aí vi Kardec dizer que o ensino moral de Jesus é o ponto onde todas as crenças podem se encontrarem. Kardec não disse que o espiritismo era o último caminho.
Mas o caminho é o amor. Jesus é universal. Questão 625, modelo e guia da humanidade. Então o que nós estamos fazendo aqui é comprovando na prática que a gente pode se amar. Eu não posso ver Hugo como judeu, como se fosse uma coisa que me passaram de antissemitismo, de desrespeito, porque o judeu é isso, é a que matou Jesus. Aí você vai ver a Via Sacra, não tem um judeu, é o soldado romano que está levando ele. Então, as verdades é que nos levam a nos libertar. Então, eu queria de coração agradecer a vocês e que a gente não perca essa essência de sempre, através da nossa doutrina, abrir os braços aos diferentes, porque são nossos irmãos em Cristo, e Jesus quer exatamente, como disse o pastor Bruno, que como seus discípulos, todos serão conhecidos se amarem. Então aqui não tem religião, aqui tem discípulos seguidores da filosofia de Jesus, porque ela está em todas as religiões do planeta. Onde tiver amor, respeito e vontade de ser útil ao semelhante, Jesus aí está, independente de religião. Muito obrigado a vocês, uma boa tarde e até a próxima oportunidade.